Bem, o tema dessa noite foi retirado do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 5 fala sobre bem-aventurados os aflitos, ou os que choram, que serão consolados. E o tema que a gente vai desenvolver aqui, vai tentar refletir um pouco, é a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento é um alerta, um resgate? O que é a dor? Leon Denis, para quem não sabe, foi um filósofo francês, sucessor de Kardec. E ele escreveu um livro cujo nome é O Problema do Destino e da Dor. Este livro é dividido em 3 partes. Essa parte terceira, que é a parte onde a gente vai encontrar reflexões dele sobre a dor, é muito interessante, porque nessa parte é onde ele colocou as potências da alma, onde que ele fala sobre o pensamento, onde que ele fala sobre o amor, e no meio de tudo isso a dor. E ele faz uma reflexão no início do capítulo, falando assim: tudo que vive sofre. A natureza, os animais, os homens. Mas é a lei do amor que rege o universo. É através da lei do amor que Deus cria. E é um certo, é meio incoerente, às vezes a gente pensa, né? E muitas vezes na nossa vida a gente pergunta, mas por que existe dor? Por que existe o sofrimento? Qual é o papel da dor nessa vida? E aí fica uma pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Alguns pensam que a reencarnação é para que a gente resgate, é para que a gente pague as dívidas, mas esse não é o objetivo da reencarnação. O objetivo da nossa reencarnação é evoluir. E às vezes, nesse aprendizado, nessa busca da evolução, quando aqui estamos, nós temos resgates, nós temos algumas provas por que passar, e nós temos que acertar algumas coisas, se harmonizar com o outro. E aí, então, a gente vai entender por que é a lei do amor rege o universo. E por que a dor existe? Porque ela existe como uma lei de equilíbrio e de educação, tentando nos trazer novamente para o caminho dessa lei do amor. Esse é o objetivo da dor. Então, ela nos faz repensar os nossos atos, ela nos faz observar como estamos conduzindo em nossas vidas, ela nos traz de volta para o caminho do bem, nos humilda, né? Tira de nós essas potências da alma. No nosso plano, ainda, ela é muito importante, ela é muito necessária, porque se não fosse por ela, através dela, nós estacionaríamos. Ela funciona como uma alavanca que nos tira do lugar, uma mola propulsora. Quem nunca percebeu que depois de uma dor, seja ela física, que gera sensações, ou seja ela moral, que gera sentimentos, e no final das contas, tanto a física quanto a moral misturam-se as coisas, né? A gente não sabe se é sensação, se é sentimento, a dor faz a gente ter sensações físicas, mas também traz sentimentos, né? Muitas vezes ficamos tristes, angustiados, desanimados, às vezes até com raiva daquela dor física. Isso faz parte do ser humano. Enquanto estamos neste planeta, estamos sobre essas leis. E nós
temos emoção. Se suprimirmos tudo isso, acabaremos com a diferente e belo no ser humano, que é a sensibilidade. Então, a dor, ela tem um papel muito importante em nossas vidas. Muitas vezes, depois de uma dor, nós percebemos um avanço que nós demos no nosso aprendizado moral. Nós começamos a ter mais empatia pelo outro, pela dor do outro. Quando sentimos dor, a gente consegue imaginar o que muitas pessoas que sentem dores piores que as nossas podem estar passando. E sentimos compaixão pelos outros. Então, a dor e o sofrimento, eles são muito necessários na nossa vida, em parte de toda a nossa encarnação. Então, diante disso, é melhor, apesar de muito difícil para nós, né, aceitarmos que na vida nós vamos ter dores. Mas o sofrimento é o resultado da nossa reação diante da dor. Se nós buscamos nos preparar com conhecimento das leis divinas, das leis espirituais, se nós buscamos o nosso aprendizado do amor, do bem, quando chega a dor, nós estaremos mais preparados para utilizá-la com proveito para as nossas vidas. Porque nós não resgatamos nada e nem pagamos nada só sofrendo. Tem que existir o aprendizado, porque lá no livro Céu e Inferno, Kardec deixou bem claro para que nós pudéssemos entender esse papel do sofrimento. O sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Então, quanto mais buscamos nos aperfeiçoar, mais nós buscamos trabalhar em nós as nossas dificuldades, deficiências, limitações, e nos estamos por desenvolver essas potências da alma, nos esforçamos para nos harmonizar dentro das leis divinas, menos sofreremos, apesar de ainda estar sujeito à dor. Nós temos o exemplo de Jesus, na verdade. É interessante que a humanidade absorveu muito mais o seu calvário, a sua dor, o seu sofrimento, do que o que aconteceu depois, que era o mais importante. Ele nos disse quando esteve, não tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele por todas as dores e deu o exemplo de como lidar com elas. Pois que ele deixou o plano, ele voltou para mostrar que a vida continua. Era esse o aprendizado. Não era o aprendizado de ficar o tempo todo recordando as suas dores físicas que ele passou. Ele era um ser evoluído. Talvez aquelas dores para ele não significassem quase nada para o seu espírito, né? Podiam dilacerar o seu físico, mas não atingiram o seu espírito porque ele não tinha resgate, ele não tinha nada a pagar, nenhuma dívida e muito menos evoluir. Ele tinha alcançado o máximo de sua evolução. Então não foi o seu suplício, o seu calvário, que ele queria que nós guardássemos dentro do nosso coração. Ele queria que nós guardássemos o que aconteceu depois. Foi incutido em nossas mentes que nós devíamos ficar cultuando e nos culpando pelas dores que Jesus passou aqui. Isso foi um grande erro. Porque ele quer e sempre quis que a gente lembre dele depois, quando ele voltou, quando ele apareceu para os apóstolos, para Maria de Magdala, mostrando que a vida continuava.
Que apesar das dores que nós passamos aí, essas dores vão nos iluminar. Quando chegarmos do outro lado, vibraremos luz por muitas dores que passamos. Mas desde que a gente aprenda com elas, desde que a gente não se revolte, porque até eu vou ler aqui para vocês uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. É a pergunta 258. Kardec fez aos espíritos essa pergunta. No estado errante, errante é quando estamos desencarnados. Todo espírito desencarnado é um espírito errante. E antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Será que a gente sabia acontecer com a gente? Olha o que eles responderam. Ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, quando estamos no plano espiritual, que temos uma consciência ampliada, porque, vamos dizer assim, é que nem quando a gente sobe numa montanha, a gente consegue ver muito além da onde nós estamos, né? Abarcar todo o horizonte, toda a cidade. E quando a gente está lá no... Então, vamos lá. Agora eu vou pegar o fio da meada, né? Que me enrolei agora. Sim. Então, nós mesmos escolhemos as provas que a gente passa e está passando. Só que quando nós estamos aqui, a gente perde essa consciência. Então, as provas chegam, por quê? O que é uma prova? A prova, ela vem para que a gente possa confirmar, né? E realmente aprendemos algo. E só que aí, quando a gente começa a sentir a dor e o sofrimento, a gente quer se livrar daquilo, né? E a gente perde essa noção de que foi escolhido por a gente mesmo. A gente se revolta, a gente se rebela, né, contra a dor, o sofrimento. É lógico, não é fácil passar pelo sofrimento, pela dor. Mas se é uma ferramenta para o espírito evoluir, se a gente for tomando essa consciência, a gente vai conseguir, pelo menos, aprender algo com aquela dor. E conforme a gente vai fazendo os aprendizados, não temos que passar de novo por aquilo. E é importante que a gente saiba também que a gente não tem que passar por todas as tentações ou todas as provações nessa vida. Depende muito de cada espírito, depende do nosso grau de evolução. Se a gente aprendeu, passou a lição. Não precisa passar de novo, mas temos que aprender com aquilo. A gente tem que tirar um proveito daquela dor, para que ela faça sentido. E fica até muito mais fácil, vamos dizer assim, de aceitar a dor quando a gente sabe que ela tem o objetivo, um objetivo de nos conectar novamente nas leis divinas, nos harmonizar com a lei divina. E que aprendendo o que ela vem nos trazer, é uma coisa a menos para nos fazer sofrer. É lógico que no momento que a gente está passando pela dor, seja ela qual for, nós temos que fazer um esforço muito grande para ter essa consciência, para trazer à nossa mente isso. Então, a gente vai usar as outras ferramentas também, né? Que é a prece, que é a meditação, que é a boa leitura, que é o esforço no bem, de repente desfocar da nossa dor, do nosso problema e olhar para o outro. Muitas vezes, o olhar para o outro ou se preocupar com o outro tira a nosso foco. Espera só um pouquinho, gente.
tira o nosso foco da dor. Então, que a gente possa refletir como a gente está agindo diante da dor na nossa vida. Qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado que a gente precisa ter? Qual é o aprendizado que a gente precisa alcançar? E todas as pequenas dores, as grandes dores, morais ou físicas, sempre vão nos trazer um aprendizado. Estávamos desatentos com algumas coisas? Como estávamos no momento que veio essa dor? Esse momento atual é um grande aprendizado para a humanidade inteira, para todos nós. Se nós estamos encarnados neste momento histórico da humanidade, é porque teríamos que estar aqui, é porque temos que aprender algo com isso. Qual será o aprendizado? Olhar mais para o outro? Se preocupar com o outro, não só com nós mesmos? Enfim, cada um vai fazer a sua reflexão e cada um tem o seu aprendizado. Mas que a gente sempre diante de uma dor ou sofrimento, que são vários, né, que a gente pode passar, que a gente aproveite bem esse momento, refletindo qual é a imperfeição em mim que eu preciso trabalhar, onde eu preciso me esforçar para estar em harmonia com as leis divinas. Que assim seja. Obrigada pela atenção de todos. E eu vou passar então agora para a Célia para que ela possa fazer para a gente o passe.